Bem, a partir das transformações de Lorentz, né, podemos encontrar uma expressão relativística para a velocidade. Consideremos novamente a situação, né, de dois observadores SS', né, em movimento em relação ao outro, onde ambos observam o movimento de um corpo, aquela situação que a gente já vem colocando há algum tempo, né, onde esse movimento é paralelo aos eixos x e x', né, ou seja, o caso mais simples, né, o caso unidimensional. Então a transformação relativística de velocidades pode ser obtida diferenciando a transformação de Lorentz. Então aqui, olha, as velocidades, né, em S e S', né, são as derivadas das coordenadas x, y e z para cada referencial, onde as transformações de Lorentz, né, são dadas por x' igual a gama v menos vt, expressão que a gente já mostrou. No caso unidimensional, y' igual a y e z' igual a z, né, e t' é igual a gama vezes t menos vx sobre c quadrado. Bem, chegamos, né, nas transformações relativísticas, diferenciando, né, as transformações de Lorentz. Então nós temos uma expressão aqui para o componente x da velocidade, componente y da velocidade, componente z da velocidade. Vamos mostrar aqui no quadro digital. Então, diferenciando aqui, né, fica o x', né, vai ser dx', dt', onde x', né, e t' nós vamos pegar a partir das transformações de Lorentz, né, então ficaria aqui no numerador gama, né, dx menos vt, diferenciando, e no denominador, né, eu teria gama dt, né, diferenciando o tempo, menos v, né, dx sobre c quadrado. Eu vou dividir tudo por dt, né? Então aqui dividindo tudo por dt ficaria assim, ó, o x' é igual a... Lembrando aqui que eu vou cortar logo aqui gama com gama, tá? Antes, né? Então ficaria só aqui, olha, dx sobre dt menos vt dt. Opa, tem um dt aqui, né? Eu esqueci de diferenciar aqui. Deixa eu apagar. Aqui tem um dt. Então aqui é dt também. Então aqui é dt. E no denominador eu tenho dt menos v dx c quadrado dt. Vou arrumar logo aqui esse dt aqui de baixo, né? Na verdade é a mesma coisa que eu dividi por dt tudo aqui, né? Mesma coisa, tá? Bem, então aqui, olha, esse termo vai embora com esse, né? Esse dt também vai aqui. A razão, né? Na verdade, esse termo aqui, olha, dx dt, esse termo aqui é o x, né? Que é o mesmo termo que está aqui também, ó. Então, arrumando isso daqui, olha, eu tenho o x menos v sobre 1 menos v o x sobre c quadrado, que é a expressão que nós queríamos mostrar. Bem, eu repito o mesmo procedimento para o linha y, né? Opa. Fica o y', né? Vai ser quem? dy', dt'. Substituindo e diferenciando, né? Então fica dy', é gama dt menos vc quadrado dx. Isso aqui, a expressão aqui vem da transformação de Lorentz. Dividindo tudo por dt, né? Mesma coisa que nós fizemos aqui anteriormente. Então fica gama dt menos v dx, né, sobre c quadrado dt. Só um detalhe aqui, né, nas transformações de Lorentz, y' igual a y, né, então aqui não é y', né, aqui é só y, tá? Só consertando. Bem, então aqui, olha, corta esse termo com esse termo,
né? Essa razão aqui, ó, dy dt é o y, né? E aqui é o x, né? Logo, reescrevendo a expressão, vou subir aqui um pouco o quadro. Então, reescrevendo a expressão, eu tenho aqui o y sobre gama 1 menos v o x sobre c quadrado, como está no slide. Para encontrar o z', né, é mesmo idêntico o procedimento, uma vez que z' é igual a z, né? Logo, então, fica o z', ficaria só trocar, né? Fica o z sobre gama 1 menos v o x sobre c quadrado, tá? Então essas são as expressões relativísticas, né, para a velocidade a partir da transformação de Lorentz. Então, aqui estão demonstradas as expressões. Bem, aqui nós temos a transformação relativística da velocidade e sua inversa, né? Aquele mesmo raciocínio que nós mostramos para as transformações de Galileu, né? E aqui ao lado, né, a transformação clássica para nós compararmos aqui, olha, né? Uma observação importante, né? Como nas transformações de Lorentz, né, a transformação relativística de velocidade deve se reduzir à transformação clássica quando v é muito menor que c, ou seja, quando beta tende a zero. Então aqui observe, né, que se esse termo aqui, olha, for zero, né, a expressão, esse termo some, o denominador fica 1 e a expressão relativística retorna à transformação clássica. Outro detalhe muito importante é que a expressão relativística da velocidade confirma o segundo postulado de Einstein. Se imaginarmos aqui as medidas feitas para a velocidade de um pulso luminoso, por exemplo, por um observador S e um observador S', né? Então, se nós chegarmos aqui, olha, e colocasse V aqui e V aqui, né? Ou seja, V não, C, né? A velocidade da luz é um pulso luminoso, C aqui e C aqui, ó. Esse C vai cortar com esse C, né? Essa expressão aqui, olha, igualaria numerador com denominador, daria C do mesmo jeito. Vou mostrar aqui no quadro. Vou subir aqui um pouquinho mais. Então, aqui, olha, o x', né, igual a o x menos v sobre 1 menos vc quadrado, o x, né, a relação entre as medidas feitas, né, pelo referencial S' e pelo referencial S, né, para as velocidades, tá? Então aqui, olha, a situação que nós idealizamos, né, digamos que, né, S e S' estão medindo um pulso de luz, né, então a velocidade desse pulso aqui, olha, seria c, né, então ficaria c, né, menos v, 1 menos v aí c sobre c quadrado. Então aqui, olha, esse termo corta com esse, e colocando em evidência o c aqui também no numerador, então ficaria aqui, ó, c 1 menos v sobre c, e aqui no denominador após o corte ficaria 1 menos v sobre c. Logo aqui, olha, eu posso cortar todo esse termo e todo esse termo. Logo a medida, né, também para o x', né, seria c para a velocidade da luz. Então nós substituímos aqui a medida para s, né, c, e nós percebemos que o resultado para S' também deu c, né, confirmando o que o Einstein diz no segundo postulado, que a velocidade da luz é invariante, independente do movimento da fonte, né? Seguindo então, vamos para o efeito Doppler, né? O efeito Doppler, né, vocês devem ter visto em Física 2, trata da mudança da frequência medida por um observador, né, para a propagação de ondas sonoras no ar. Nesse caso, o efeito depende de duas velocidades, a velocidade da fonte em relação ao ar e a velocidade do detector em relação ao ar, né, onde o ar é o meio no qual as ondas sonoras se propagam.
No caso da luz, porém, né, como ela não precisa de um meio para se propagar, o efeito Doppler para as ondas luminosas depende apenas de uma velocidade, a velocidade relativa entre a fonte e o detector. Então vamos imaginar a seguinte situação, né? Considere uma fonte luminosa que esteja se movendo em direção ao observador A com velocidade v. Né? A fonte está emitindo uma série de ondas em direção ao observador A. Observe os instantes, né, em que as ondas foram lançadas, né, como colocamos aqui linhas, né, tracejadas para marcar as posições cruciais da nossa análise. Observe que para o observador A, aqui, durante o intervalo de tempo, né, ΔT da emissão da primeira onda à emissão da segunda onda, a primeira onda emitida percorre uma distância cΔt, né, e a fonte percorre uma distância vΔt. Logo, o comprimento de onda lambda vai ser a diferença entre essas distâncias aqui. E vamos retroceder aqui para vocês notarem mais lentamente. Aqui o momento da emissão da primeira onda. Aqui o momento da emissão da segunda onda. Nesse contexto, né, frequência própria, né, que nós vamos chamar de F0, é a frequência medida por um observador em relação ao qual a fonte se encontra em repouso, ou seja, né, no referencial S'. Tá? E a frequência F, né, é a medida por um observador que está se movendo com velocidade v em relação à fonte, ou, né, que percebe a fonte se movendo com velocidade v, que é o caso aqui do observador S. Né, ele está percebendo a fonte se movendo com velocidade v. Então, né, a frequência, né, recebida em A vai ser a razão da velocidade da luz, ou a velocidade da onda, dividido pelo comprimento de onda comprimento dessa onda, né? No caso, como é a luz, é c. Como já frisamos, né, o comprimento de onda, né, medido por S vai ser a diferença aqui, ó, entre cΔt menos vΔt. Tá aqui a expressão. Então, substituindo aqui, olha, na expressão da frequência, né, lembrando, né, que da expressão da dilatação dos tempos, então substituímos esse termo aqui, né, chegamos, né, na relação entre as frequências, tá? Bem, essa expressão aqui, olha, não é difícil, a partir dela nós encontrarmos a expressão, né, final substituindo aqui o gama, tá? Então aqui, olha, substituindo o gama nós chegamos na relação, né, característica do efeito Doppler, né, considerando a aproximação, né, invertendo o sinal, né, a expressão para afastamento. Vamos mostrar com calma aqui no quadro digital. Bem, vamos mostrar esses passos aqui, né? Então aqui, olha, a frequência vai ser C sobre lambda, né? Substituindo aqui a expressão do lambda, então fica C sobre C menos V ΔT. Eu vou colocar aqui em evidência o C do denominador, né? Então fica C, aí 1 menos V sobre C ΔT. Aí eu corto C com C. Logo, arrumando aqui, eu tenho 1 sobre 1 menos beta, né, ΔT. Bem, como ΔT é igual a gama ΔT0, então eu substituo aqui, ó. Então, arrumando a expressão, eu fico com F é igual a 1 sobre 1 menos beta gama ΔT0. Só que note, né, que essa razão aqui, ó, é justamente a frequência própria que nós já tínhamos, né, definido, o inverso do período nesse caso aqui. Logo, reescrevendo, fica F0 gama 1 menos beta, que é a expressão que está lá no slide. Bem, não é difícil nós chegarmos na expressão da aproximação,
né, basta eu substituir o valor do gama aqui, né? Então fica f é igual a f0, aí fica 1 sobre raiz de 1 menos beta quadrado vezes, né, 1 menos beta. Vou subir um pouquinho mais aqui. Bem, aqui é uma divisão de fração, então aqui, olha, conserva a primeira, né, multiplico pelo inverso da segunda, então ficaria aqui, ó, 1 menos beta quadrado dividido por 1 menos beta. E a matemática me permite fazer isso daqui, olha, eu vou arrumar aqui, né? Eu posso colocar raiz em todos aqui, olha, beta quadrado, elevando aqui o denominador ao quadrado, então fica 1 menos beta ao quadrado. Aqui em cima nós temos um produto notável, né? Então fica a raiz de 1 mais beta, né, vezes 1 menos beta. E aqui, olha, esse termo ao quadrado ficaria 1 menos beta vezes 1 menos beta. Raiz de tudo isso aqui, né? Bem, agora, olha, eu posso cortar esse termo com esse termo. E finalmente eu tenho a expressão, né, do efeito Doppler, né, a expressão de aproximação que a gente colocou assim, né? 1 mais beta sobre 1 menos beta, como está no slide. Bem, então seguindo aqui, né, observe que quando ocorre a aproximação entre fonte e observador, f vai ser maior do que f0, ou, né, lambda vai ser menor do que lambda zero, lembrando que frequência e comprimento de onda são inversamente proporcionais. E no espectro visível, né, dizemos que está ocorrendo um desvio para o azul. Bem, é fácil ver, né, que esse termo aqui, olha, vai dar maior do que 1, né, na aproximação, logo f vai ser maior do que f0. Aqui no espectro eletromagnético, então, quando ocorre a aproximação, a frequência percebida por S, né, ou seja, f, né, ela será maior que a frequência própria f0. Logo, o desvio é no sentido de aumento aqui da frequência. Logo, afinal, né, a gente vai ter um desvio para o azul, como foi citado na observação. Já quando ocorre afastamento entre fonte e observador, f vai ser menor do que f0, logo, também aqui no domínio do comprimento de onda, lambda vai ser maior do que lambda zero. Então, no espectro visível, dizemos que está ocorrendo um desvio para o vermelho, né? Nesse caso, né, o termo aqui, olha, né, esse termo aqui vai dar menor do que 1, né, logo f vai ser menor do que f0, né, no afastamento. No espectro é justamente o contrário, né, o desvio vai ser para o vermelho, né, no sentido de, né, em que está diminuindo a frequência. Bem, vamos fazer um exemplo, né? O exemplo 4 fala o seguinte, olha, desvio para o vermelho da luz das estrelas. O maior comprimento de onda emitido pelo átomo de hidrogênio, né, na série de Balmer, é de lambda zero igual a 656 nanômetros. Na luz de uma galáxia distante, né? Então, o comprimento de onda da mesma linha espectral é lambda igual a 1458 nanômetros. Aí ele pede, determine a velocidade com que a galáxia está se afastando da Terra. Bem, dados do problema, ele deu aqui, né, o comprimento de onda. Imaginemos aquela situação, né, referencial S' que seria no referencial S, e aqui o comprimento de onda do referencial S', que seria o comprimento de onda próprio. Bem, nós temos a relação, como é um desvio para o vermelho, né, é um afastamento. A relação aqui, olha, que nós mostramos, né, do efeito Doppler, né, para a luz, dada por F é igual a F0, raiz quadrada de 1 menos beta sobre 1 mais beta. Bem, é trivial, né, encontrar uma relação análoga em função do comprimento de onda, uma vez que, né, a frequência e o comprimento de onda são grandezas inversamente proporcionais, né? Basta substituir, né,
lembrando que velocidade é lambda f, né? No caso a velocidade é c, né? Fica para vocês mostrarem, né, que substituindo nas expressões aqui do f, c, lambda, logo encontra aqui, ó, né, a expressão em função do comprimento de onda, tá? São equivalentes, né, quando ocorre afastamento. Bem, nesse caso aqui, ó, né, eu vou substituir, né, os comprimentos de onda, substituindo aqui, olha, o comprimento de onda próprio, né, e aqui o comprimento de onda lambda. Fazendo essa continha, não é difícil encontrar, né, fazendo a razão depois a potência, 0,024. Bem, só que não é isso que eu quero, né, a velocidade de afastamento, no caso vou encontrar o beta, né? Então aqui, olha, explicitando o beta, tá? Passando para cá o termo 1 mais beta para o outro lado multiplicando, né, desenvolvendo, isolando o termo beta, passando esse termo agora para cá dividindo, né, fazendo a razão, não é difícil encontrar 0,6633, né? Logo, lembrando que beta é V sobre C, logo a velocidade de afastamento vai ser 0,6633C. Essa seria, né, a resposta do problema.